Na aula de hoje, nós vamos aprender a simular uma combinação de 3 LEDs, vermelho, verde e azul, para criar um efeito de composição RGB. Bom, o RGB ele é um sistema de cores aditivas formado pelo vermelho, red, o verde, green e o azul, blue, e ele é usado na reprodução de cores em dispositivos eletrônicos, como televisões, retroprojetores, scanners, câmeras digitais, etc. Bom, outro conceito importante que a gente vai ver na aula de hoje é a questão de manipulação através do monitor serial. Como vocês já devem saber, na interface do Arduino a gente tem uma pequena lupazinha que é o monitor serial. É através dele que a gente vai poder inserir alguns dados que vão ser usados na simulação ou monitorar o fluxo de dados ou informações no nosso sistema. Primeiramente, vamos ao código. O que a gente tem aqui, na primeira linha, é um vetor de caracteres chamado buffer, que vai representar a entrada do usuário. Então, o usuário ele vai digitar qual LED ele quer acender e com qual intensidade, com valores de 0 a 255. Aqui a gente tem as 3 variáveis de int para o vermelho, verde e azul, as portas do pino vermelho, verde e azul, a função de setup, onde a gente já define quais vão ser os pinos de saída, no caso os 3 pinos já mencionados acima. A função de loop, antes da gente ir para ela, eu queria explicar essa função aqui, de split string. O que ela vai fazer? Ela vai receber um vetor de caracteres, que no caso seria o nosso buffer, e vai interpretar ele. Baseado em quê? Como a gente tem um padrão de comandos, ele vai ser feito por uma letra representando o LED e um valor de 0 a 255 representando a intensidade. Qual é a função dessa função? É pegar o primeiro valor, ou seja, o primeiro caractere, e designar ele para o LED adequado, pegar o valor de intensidade e mandar o Arduino interpretar ele da forma mais adequada, ou seja, como um valor de saída. O que a gente vai ter aqui? O parameter, que é o parâmetro, no caso vai ser um ponteiro, e a gente vai usar ele para percorrer o buffer até que seja null, ou seja, até que não tenha mais nada escrito, até o fim da string, que é o comando. A gente vai setar o LED de acordo com o parâmetro indicado, e a partir disso a gente vai dar um flush no buffer. O que isso vai significar? A gente vai limpar ele para poder não interferir na próxima simulação. Por quê? Como a gente já explicou, a função de loop do Arduino ela vai rodando sempre. Então, se a gente pegar o valor do buffer, ler ele só uma vez e manter armazenado, a função vai sempre repetir o mesmo LED com a mesma intensidade. Como o nosso caso a gente quer armazenar um estado e depois poder interpretar novos estados, a gente vai ter que armazenar o comando no Arduino e, após isso, limpar o buffer para a gente poder receber um novo comando. E como é que o Arduino vai interpretar o comando? Através da função setLED. O que ela vai fazer? Ela vai primeiro checar na primeira posição do vetor data a qual caractere pertence. Então, se for o R, vai para o LED vermelho. Então, aqui acende o LED vermelho. Se for G de verde, a gente acende o LED verde. Caso B, de azul em inglês, a gente acende o azul. Então, o que essa função vai fazer além de definir o LED? Definir a intensidade. Como? Através desse int aqui. Esse int, ANS, ele vai, a partir do primeiro valor do data até o último, ou seja, até o final da string, armazenar o valor inteiro que aquilo ali está representando. Então, por exemplo, quando a gente tem os tipos na programação, uma string, mesmo que essa string ela seja um número, por exemplo, string 16, ela não tem um valor numérico. Então, o propósito dessa função é justamente pegar aquele texto e atribuir um valor numérico a ele. Bom, agora a gente volta para a função de loop. Enquanto
ainda tem alguma resposta no buffer, ou seja, enquanto o buffer ainda possui algum caractere, a gente vai chamar a função do split string e ela, por sua vez, vai chamar a função de setLed. Bom, agora a gente pode passar para a montagem. Ok. Para essa montagem, você vai precisar de alguns cabos para fazer as conexões padrão, 3 LEDs, um vermelho, verde e o azul, o Arduino e a placa, que são o padrão da aula. Bom, as conexões normais de LED são aquelas que já foram mostradas nas aulas básicas de conexão, então não tem muito por que aprofundar. Lembrando sempre da posição correta do anodo e catodo. Deixa eu conectar aqui. Colocando na ordem. Então, azul, o LED verde e, se eu não o perdi, o LED vermelho. Isso, está aqui. Os resistores. Deixa eu colocar ele um pouco mais para trás. A visualização é mais fácil. Aqui agora a gente vai setar terra. Ok. E agora a gente vai fazer a conexão direto com o Arduino. Lembrando que, como a gente mostrou no código, a gente vai conectar nas portas 8, 9 e 10. Vermelho. Porta 8. Bom, a gente vai compilar o código agora. Verificar. E enviar. Um erro na placa. A porta. Gente, isso pode acontecer com vocês. O seguinte erro, ele não achou a porta especificada. No caso, se você olhar aqui na parte de baixo da interface do Arduino, ele vai estar mostrando com qual porta ele vai estar lidando vai estar executando a saída dos seus dados. E pode ser que essa porta não seja a que você esteja usando ou uma que você não tem autorização para utilizar fluxo de dados. Então você vem aqui em porta e usa as portas que são permitidas. Está carregando novamente. Ok. Beleza. Agora a gente vai abrir um monitor serial para poder executar os comandos. Então vamos primeiro setar o LED vermelho no valor máximo, 255. Ok. Setar o LED verde, também do 255. E o azul também no 255. Ok. Perceba que a gente inserir um novo dado não exclui o dado anterior, mesmo a função de loop rodando infinitamente. Bom, então como vocês podem ver, aqui a gente já tem os 3 LEDs acesos. Agora a gente vai tentar mudar o estado atual de algum deles. Vamos começar pelo verde, então.
A gente abre o monitor serial e vamos mandar o verde para 127. Como vocês podem ver, houve uma leve queda no brilho. Agora a gente vai zerar o verde. Como vocês podem ver, ele apagou e nenhum dos outros LEDs sofreu nenhuma alteração. Agora a gente vai apagar todos os outros. Ok. Bom, o que mais é importante saber? Como esse projeto está inserindo vários conteúdos novos, como comunicação serial, ponteiros, manipulação de strings, primeiro você tem que manipular a matriz de caracteres para poder realizar a string de texto, ou seja, você poder ler ela no valor máximo. Um erro muito comum é a questão de buffer overflow, ou seja, você tentar escrever em um valor acima do permitido. Por exemplo, se você tem um vetor de 10 caracteres e tenta inserir 11, você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Você vai estar excedendo o tamanho proposto do vetor. Por enquanto, toda a manipulação de mais um tipo de dados vai ser feita de forma estática, ou seja, você vai separar uma quantidade X de dados e ela vai continuar com esse mesmo tamanho até o fim da sua execução. Mais para frente, você vai aprender conceitos de manipulação e armazenamento dinâmico, alocação dinâmica de dados, mas por enquanto é bom ter em mente que o tamanho reservado para os tipos de dados e para as informações contidas nele vai ser sempre fixo. Lembrando que a linha de comunicação serial, que é aquela que a gente executa pelo monitor, ela é muito lenta em comparação com o resto do código. Então, por isso, a gente tem pequenos delays no código, como vocês podem ver aqui na linha da função loop, logo abaixo do index, ou na própria função de setup, para poder sincronizar o valor lido pelo monitor serial com o valor processado pelo código, para a gente não ter nenhuma, como é que pode dizer, nenhum misdata, ou seja, o código lidar com um dado que ainda não existe. Então, a gente vai ter certeza que ele vai esperar o monitor serial ler os dados através com esse delay, porque 1 segundo é tempo mais que suficiente para o monitor serial ler e interpretar uma cadeia, mesmo ele sendo mais lento que o próprio código, para aí, então, você poder executar isso no Arduino. Bom, por hoje é só, e com essa videoaula a gente introduz alguns conceitos de manipulação serial que vão ser aprofundados no decorrer do curso, mas já fica a ideia de que essa comunicação serial vai ser uma ferramenta poderosa para experimentos futuros onde uma configuração com dispositivos seriais, dispositivos de leitura como, por exemplo, sensores, vão ser necessários.